Boa tarde, pessoal. A gente está hoje aqui com uma nova live, dessa vez com o Dr. Américo. Ele é o coordenador do Centro de Nefrologia aqui do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. E em homenagem ao Dia do Rim, ele vai falar um pouquinho sobre prevenção com a gente. Boa tarde a todos. É um imenso prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante, nesse dia tão importante. Hoje é o Dia Mundial do Rim. O mundo inteiro tem vários eventos no mundo inteiro para divulgar essa doença tão importante, a doença renal crônica, e como fazer a prevenção, como fazer o diagnóstico e como encaminhar e como informar melhor os nossos pacientes. E, Américo, então, para a gente começar, qual é a epidemiologia da insuficiência renal crônica no mundo? A doença renal crônica, ela é uma doença que está cada vez mais prevalente no mundo inteiro, né? Hoje, no mundo inteiro, de 10 indivíduos, um pode ter uma doença renal crônica, está desenvolvendo uma doença renal crônica. No Brasil, nós temos hoje 133 mil pacientes no programa de diálise, né? E só lembrando que para cada paciente de diálise a gente vai ter mais 5 pacientes numa outra fase da doença antes da diálise. Então você vê que a gente já tem um universo aí em volta da diálise e transplante em torno de mais de 500 mil pacientes. Hoje se estima pelos dados populacionais que em torno de 10 milhões e meio de pacientes brasileiros podem ter uma doença renal crônica. Uhum. E quais são os pacientes que têm o maior risco de ter uma doença no rim? A doença renal crônica é uma doença silenciosa, Sara, né? Na maioria das vezes, nos estágios da doença, o paciente não sente absolutamente nada. Estaria que nem eu e você aqui fazendo uma live. O paciente pode ter uma doença renal crônica nos estágios iniciais. Esse é o perigo, né? Esse é o perigo, exatamente, porque ele não sente nada. Então, baseado nisso, foi estabelecido os fatores de risco para a doença renal crônica. Então, são os pacientes que têm outras doenças que podem evoluir para a doença renal crônica, como os pacientes diabéticos, os pacientes hipertensos, os pacientes que tiveram alguma doença cardiovascular, como infarto agudo do miocárdio, derrame, né, ou angina do peito, pacientes que já tiveram na família alguém que teve alguma doença renal, ou fez diálise, ou fez transplante, os pacientes obesos, né, os pacientes com IMC maior que 30, ou os pacientes com uma cintura abdominal maior que 102 centímetros nos homens e maior que 82 centímetros nas mulheres. Além disso, os pacientes idosos, os pacientes maiores que 60 anos, eles têm maior risco também de doença renal crônica. E por último, os pacientes tabagistas. A gente sabe que fumar tem tudo a ver com o rim, não só com o pulmão, né? Quem fuma mais de um maço de cigarro por dia por mais de 20 anos tem uma chance de 120% de ter uma doença renal crônica na evolução, né? E a infecção de urina, Américo, ela facilita ter problemas futuros renais? A infecção de urina, né, se for uma infecção baixa, uma cistite comum, uma infecção urinária comum, não. Mas, se for uma infecção, né, do trato alto, urinário alto, como uma pielonefrite, sim, porque ela pode se transformar numa pielonefrite crônica e perder função renal, e esse paciente, se ele não for cuidado, ele pode desenvolver uma pielonefrite crônica, e isso sim pode desencadear uma doença renal crônica e o paciente ir para diálise ou transplante. E tem algumas medicações que podem prejudicar o rim? Sim, isso é uma questão muito importante. Os pacientes com doença renal crônica têm que ficar muito atento com as medicações, porque como nas fases iniciais o paciente não tem absolutamente nada, não sente nada, então ele acha que ele pode tomar qualquer remédio. Então muito cuidado com os anti-inflamatórios, muito cuidado com os protetores gástricos, como o omeprazol, pantoprazol. Essas medicações podem piorar a função renal e aquele paciente que já está com o rim comprometido pode piorar mais ainda. Uhum. O Vitor fez uma pergunta aqui. Pedra nos rins pode levar à insuficiência renal?
As pedras nos rins, se ela causar uma obstrução, né, do trato urinário, uma obstrução, isso daí pode levar à insuficiência renal, principalmente se for dos dois lados. Isso não é muito comum hoje em dia, mas no passado era uma causa de evolução para a doença renal crônica e ir para a diálise. Hoje em dia muito menos, porque o acesso é muito melhor e os pacientes são melhor tratados. As causas mais comuns de ida por paciente que leva o paciente a ir para a diálise ou transplante no mundo inteiro é diabetes e hipertensão. Nos Estados Unidos, diabetes primeiro, hipertensão segundo. No Brasil, pelo censo brasileiro da Sociedade Brasileira de Nefrologia, hipertensão em primeiro lugar e diabetes em segundo. Então, os pacientes que têm pressão alta, que têm diabetes, eles devem ter um segmento regular, né? Muito importante, Sara. Esses pacientes eles precisam ter um segmento regular para controle da pressão arterial, no caso dos hipertensos, e um controle glicêmico nos pacientes diabéticos. É fundamental que esses pacientes sejam bem controlados para evitar a doença renal crônica. E quais as ferramentas, com quais exames que a gente consegue analisar a função renal? Bom, veja, se vários pacientes eles são assintomáticos, isso é um problema, porque eu também não vou poder fazer exame para todo mundo. Então, por isso, os grupos de risco, como nós estávamos comentando, são muito importantes. Então, pacientes que são do grupo de risco, eles precisam fazer, né, regularmente um exame de sangue chamado creatinina, que é um exame que avalia a função do rim, e fazer um exame de urina, né, ou um exame de urina simples, ou um exame para ver a proteinúria, para ver se o problema tem uma lesão no seu rim. Trocando em miúdos, se tem uma perda de proteína na urina, ou se tem sangue na urina nesse exame, para ver se tem uma lesão no rim. Esses exames vão dizer se esse paciente tem uma diminuição da função renal e uma lesão renal. E aí sim, eles precisam fazer um segmento regular. E se fala muito no exame de urina 1, que é o exame simples da urina, justamente para se ter esse rastreio da proteína na urina, né? E explica para a população o que significa ter um excesso de proteína na urina. A proteína, o nome é proteinúria, né? A presença de proteína na urina significa que o problema que está causando o problema renal, né, está lesando a membrana de filtração do rim, isso levando à formação, né, à perda de proteína através da urina. Clinicamente, você deve perguntar para o paciente se ele tem espuma na urina, né? Ele tendo espuma na urina pode ser um indício de que ele esteja perdendo proteína. Mas a presença de pequena quantidade de proteína, isso às vezes não tem espuma na urina, né? E esse paciente nem vai ver isso daí, né? E isso só vai ser visto através de um exame de urina. Um exame bem específico para isso, né? Quer dizer, se eu tiver um pouco de proteína na urina, não preciso entrar em desespero e já ter medo de eventualmente ter que ser submetido a um tratamento como hemodiálise. Não. E mesmo pequenas alterações da creatinina ou um exame de urina alterado, esse paciente ele precisa ser acompanhado por um clínico, né, ou por um nefrologista que vai saber lidar com esse paciente e fazer o segmento dele. Não precisa fazer nenhum desespero, né? Porque a doença renal crônica é uma doença progressiva. Nas fases iniciais, né, longe da diálise, longe do transplante, ele precisa ser seguido. Lógico, se ele estiver numa fase mais avançada da doença, é lógico que também vai ter cada fase da doença vai ter uma conduta específica. E uma coisa muito importante, esses pacientes eles devem ter um segmento médico, né? A informação está em todo lugar, mas não tome conduta sem procurar um médico, um aconselhamento médico, uma assistência médica para tirar as dúvidas. Então, se o paciente tem a pressão alta e ela não é controlada, a insuficiência renal ela pode avançar de uma maneira mais rápida? Pode sim, Sara. Essa é uma excelente pergunta. Se o paciente não tem controle da pressão arterial, ele não procurou um médico, ele continua hipertenso, e uma coisa muito importante, né? 60% dos pacientes hipertensos eles são assintomáticos, assim como da doença renal. Então eles não sentem nada.
Então, ele só vai realmente, se ele medir a pressão arterial, se ele procurar uma assistência médica para fazer diagnóstico e para fazer segmento, para fazer controle dessa pressão arterial. Se ele não fizer o controle, aí sim essa doença tem uma progressão mais rápida, assim como o diabetes também. Ele precisa do controle glicêmico para controlar a sua doença, para ter um desfecho e um resultado melhor. O principal exame de sangue para a gente achar que a gente tem algum problema no rim é a creatinina, né? Uma vez que a creatinina já está alterada, tem algumas medicações que nos ajudam a, pelo menos, retardar a piora da função do rim? A creatinina estando alterada, né, ela faz parte do diagnóstico, né, um diagnóstico da doença renal. Aí cabe ao médico determinar por que o doente está com doença renal. Se é porque ele tem um diabetes, se é porque ele tem uma hipertensão, se é porque ele tem uma doença hereditária chamada doença renal policística, que o rim é cometido por cistos e aí o paciente vai perdendo a função renal. E aí ele precisa procurar um médico e o médico vai determinar quais são as medicações mais importantes para o paciente tomar para fazer um controle da sua doença. Nunca tome remédio sem ter uma orientação médica. Eu acho que essa pergunta a Sara me fez de propósito, mas na realidade a resposta é: procure sempre uma assistência médica para ele te orientar o que é melhor para fazer. Porque vão ter medidas de prevenção, como parar de fumar, perder peso, fazer atividade física, ter uma boa alimentação e, obviamente, em determinadas fases vai ter uma medicação que vai ajudar o paciente a fazer o segmento da doença renal crônica. Então, a obesidade ela também pode prejudicar os nossos rins? Sim. A obesidade, sim. A obesidade é um fator para a doença renal crônica. Então, os pacientes devem perder peso, devem ser encorajados a perder peso, entrar num programa de perda de peso e atividade física, porque a obesidade é um fator independente. Não precisa ter todos aqueles fatores. Só o paciente estar obeso é um fator para a doença renal crônica. Então, se eu tenho as principais doenças que causam problemas renais, como pressão alta, diabetes, já tenho uma função do rim no sangue alterada, qual é o melhor especialista para esse paciente ser visto de uma maneira completa? Nas fases iniciais da doença renal crônica, o paciente ele pode ser visto por um clínico geral. Não tem problema nenhum. Um clínico vai saber conduzir muito bem, um clínico atualizado, ele vai saber muito bem. Nas fases mais tardias da doença renal crônica, depois do estágio 3, ou do estágio pré-diálise, ou do estágio que já há um comprometimento mais importante do rim, uma diminuição de maior que 50% da função renal, a perda de maior que 50%, o nefrologista é o especialista mais indicado, porque para cada fase, para cada paciente vai ter um tratamento individualizado para ele fazer o segmento da doença renal crônica. Uma última pergunta aqui: se eu tenho uma pressão alta de difícil controle, já tomo alguns remédios e eu já tenho um problema no rim, qual especialista seria o melhor para acompanhar essa minha pressão? O melhor especialista, se ele já tem uma doença renal e é hipertenso de difícil controle, o melhor especialista é o nefrologista. Porque ele tem uma causa de hipertensão que a gente chama de hipertensão secundária. É o rim que provavelmente está causando o problema da sua hipertensão. Então, o melhor especialista é o nefrologista. É lógico que esse paciente ele precisa ser visto de uma forma multidisciplinar, um nutricionista, né, com acompanhamento, mas o nefrologista ele deve fazer o segmento desse paciente. Uma última perguntinha rápida aqui: se eu já tenho uma alteração na creatinina no exame de sangue, adianta eu beber um monte de água para evitar com que isso piore? A resposta é não. Né? Ele não precisa tomar um monte de água, né, porque só lá na prevenção. Se ele já tem uma disfunção renal, a água não vai ajudar. Bom, acabou o nosso tempo. Eu agradeço muito o Américo. Sigam a gente no YouTube, no Instagram, no Facebook. Semana que vem tem o Dr. Leonardo com tratamento da insuficiência renal. Até logo. Tchau, tchau. Ok?